vamos fazer contato com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Como vai? Tudo bem por aí? Tudo certo, cenário bastante agitado no Brasil para Pois variar, é. né? A gente prepara uma pauta na sexta-feira, ela muda no sábado, muda de novo no domingo. Quando chega na segunda de manhã, a gente já tem novidade e tem que alterar de novo, Cláudio. E falando justamente disso, né? A gente acompanhou aqui a reportagem do Ivan Quadros falando a respeito do Uhum. envolvimento do próprio Bolsonaro, do possível envolvimento do próprio Bolsonaro e também de familiares dele, no caso, os filhos, né? No esquema de disseminação de fake news, e agora o portal UOL também divulga 3 reportagens da jornalista Juliana Dalpiva mostrando gravações inéditas que apontam o envolvimento direto do presidente da República no esquema ilegal de entrega de salários e de assessores na época em que ele era deputado federal, período que vai de 91 até 2018. Como é que você vê essas novas revelações? A gente já tinha aí indícios, né, de esquemas de corrupção que estariam relacionados a Jair Bolsonaro, pelo menos no sentido da prevaricação, e agora temos mais essa nova rachadinha, que a gente sabe que não é rachadinha, né, porque quando falo no diminutivo parece que é pouca coisa, Que é mas pouco, né? não é, né, Cláudio? Então queria que você falasse a respeito dessas revelações e também desse Bolsonaro mais acuado ainda nesse tema da corrupção. Olha, bem, não é surpresa para quem sabe qual foi a trajetória do Bolsonaro, da sua família durante todos esses anos. Só quem acreditava que ele era realmente alguma coisa muito diferente do político tradicional do Centrão, desse ponto de vista, né? Não estou nem falando do ponto de vista de como vota, porque de fato, do ponto de vista de como vota, ele nunca foi aquele deputado que acompanhava os partidos aos quais pertenceu de maneira fiel. Ele tinha lá o seu comportamento particular, e nisso ele difere mesmo dos outros do Centrão. Mas do ponto de vista das práticas patrimonialistas, né, das práticas de corrupção, não tem diferença alguma. E isso está se mostrando claro agora, né, para quem ainda não imaginava isso. Né? A gente já sabia que a rachadinha era um esquema familiar, não era só uma questão envolvendo os filhos do Bolsonaro, sem que ele soubesse qualquer coisa, inclusive pelo fato de que aqueles servidores que atuavam no gabinete de um atuavam também no gabinete do outro, havia uma circulação muito grande de funcionários ali. O próprio caso daquela filha do Queiroz, que nós sabemos que mesmo sendo servidora do gabinete, ela atuava como personal trainer no Rio de Janeiro, e não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, pelo menos não por enquanto. E aí, consequentemente, o que a gente vê é tudo isso vindo à tona com evidências claras, ou seja, que não tem sequer como ser negadas. E aí o discurso do Bolsonaro de que podia ter todo tipo de problema, podia até matar 500 mil de pessoas, mas não roubava, né? Mata, mas não rouba, né? É uma nova versão aí do dito popular. Isso, na realidade, não é verdade. Mata e rouba, né? É assim que funciona esse tipo de governo. Um cerco, na verdade, né? É um cerco que eu digo, não uma, né, usando teoria da conspiração, mas revelações surgindo, e além desses 2 casos, né, da questão das fake news e também isso que vem à tona hoje sobre esse esquema de rachadinha, a PGR também não quis investigar Jair Bolsonaro. A ministra Rosa Weber acabou determinando a abertura de um inquérito. E aí, se houver uma denúncia, isso vai ter que ser votado na Câmara dos Deputados, né, Cláudio? Embora a gente saiba que a PGR não tem vontade nenhuma de investigar Jair Bolsonaro, pode ser que os fatos acabem forçando a que haja pelo menos a formalização de uma denúncia. E o Arthur Lira, que é tão reticente em abrir qualquer tipo de processo de impeachment, dos mais de centena que já recebeu ali na Câmara dos Deputados, pode ser obrigado a colocar uma denúncia do STF, como aconteceu com o Michel Temer, em votação na Câmara. Quer dizer, os caminhos vão se fechando para Bolsonaro, Cláudio? Vão se fechando, e existe um elemento interessante aí no caso da PGR, né? Existe já agora um inquérito interno à própria PGR contra o Aras. Não dá para dizer que é exatamente por prevaricação, mas é algo parecido com isso, por deixar de cumprir o seu papel como Procurador-Geral da República, né? Por não, enfim, fiscalizar o governo, não tomar iniciativas que são necessárias contra o governo. Outros procuradores fizeram um encaminhamento dessa iniciativa. Houve ali uma tentativa de arquivamento de um dos aliados, de um dos poucos aliados que ele tem no Conselho Superior do Ministério Público, mas já houve, inclusive, uma coisa meio inédita, um recurso
né, à justiça do mandato de segurança para que isso não ocorra, para que haja de fato essa investigação. Então, o próprio Aras está acuado dentro do Ministério Público. Ao estar acuado, ele vai ter que se mexer de alguma forma, né? E talvez uma das maneiras que tem de evitar problemas ali dentro é, pelo menos, permitir que as investigações ocorram. E como você bem colocou, Glauco, chegando na Câmara, esse pedido não pode, como o caso dos pedidos de impeachment, né? Esse pedido de processar o presidente ser simplesmente deixado na gaveta dormindo, né? Como tem feito o Lira, como antes fez também o Rodrigo Maia, mas o Lira parece que faz de maneira muito mais diligente, por razões até, eu diria, talvez diferentes daquelas do Rodrigo Maia. Nesse caso, ele tem que realmente colocar para votar. E um presidente cada vez mais enfraquecido, cada vez mais acuado, isso muda o humor dentro da Câmara. É possível que esse tipo de processo tenha mais chance de avançar hoje do que teve no passado, por exemplo, com o Temer, que também teve tentativas de investigação contra si votadas na Câmara, mas nenhuma delas efetivamente avançou. Acho que o Bolsonaro está numa situação muito mais frágil do que esteve o Temer lá atrás. E aí, claro, o que ele faz? Ele vai para o ataque. Né? Ele ameaça não reconhecer o resultado das eleições, ele fala em meio exército, todo esse tipo de coisa. Né? E, na realidade, mostra qual é efetivamente a vocação do Bolsonaro e do seu governo, que é uma vocação autoritária. Mas os atores institucionais aí têm agido e têm produzido pelo menos algum tipo de constrangimento ao presidente da República. Eu acho que ele caminha para um enfraquecimento contínuo, que pode culminar no seu impeachment, eventualmente, acho menos provável, mas certamente tende a produzir um Bolsonaro muito mais fraco nas eleições de 2022. Agora, além desses ataques retóricos, também parece que o Bolsonaro está adotando outros instrumentos. Na semana passada, por exemplo, nós vimos aí o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, ter conseguido um habeas corpus para permanecer em silêncio na CPI após um inquérito aberto pela Polícia Federal. Muitos parlamentares, membros da CPI, entenderam isso como uma jogada política da Polícia Federal. E tivemos também, nesse final de semana, o indiciamento do senador Renan Calheiros, que é o relator da comissão. Além disso, também na semana passada, uma postagem oficial da Polícia Federal, que depois foi retirada do ar, trazia ali a imagem de Jair Bolsonaro, que feria brutalmente o princípio da impessoalidade no funcionalismo público. Ou seja, Cláudio, além dos ataques retóricos, Bolsonaro também está usando de outros instrumentos, como a própria Polícia Federal, para entrar, para continuar nesse jogo político? Eu creio que sim, né? É isso que esses fatos todos que você mencionou agora, Glauco, indicam, né? Que Bolsonaro não acha só que o exército é dele, mas que a polícia é dele e ele age para que seja mesmo, né? Ele aparelha de maneira partidária esses órgãos. E isso é muito preocupante, porque numa democracia, uma polícia partidarizada, né, que age de maneira direcionada contra adversários do governo, que tem critérios político-partidários de investigação, de definir efetivamente quem ela vai investigar ou não, ou como essa investigação vai ser conduzida ou não, e isso é tremendamente preocupante do ponto de vista da democracia. Agora, essas coisas são percebidas. Né? O próprio judiciário pode agir nessas situações. Né? Pode agir, por exemplo, no que se refere a investigações motivadas politicamente, que são levadas adiante, como o caso aí do Renan, me parece que é esse efetivamente o caso dele. A gente fala de um processo lá, de uma investigação de 2017, que estava simplesmente parada, que não tinha avançado, não havia muita consistência, de repente ela é retomada, veja que coincidência, no meio da CPI que acua o governo, que tem o Renan como relator. Né? É claro que isso causa muita estranheza, para dizer o mínimo, né? Parece realmente ter problemas sérios aí, e honestamente acho que tem mesmo. Né? Então, é esse o governo, um governo que instrumentaliza o Estado para os seus fins pessoais, né? Ou seus fins partidários, seus fins particulares. É isso que o Bolsonaro tem feito, né? E, portanto, torna ainda mais grave a sua atuação à frente do governo, porque não bastassem os diversos crimes de responsabilidade que são objetos ali dos vários pedidos de impeachment, da mais de uma centena, como você lembrou há pouco, Glauco, existe também essa utilização do Estado para fins próprios. Né? E pior ainda, essa utilização do aparato repressivo do Estado para fins próprios, o que é alguma coisa típica de governos autoritários. Agora, na questão da política, né, nós tivemos aí no final de semana, tem muita gente, Cláudio, que acha que a grande bússola
da movimentação dos partidos de uma forma geral é Gilberto Kassab, o Hum. presidente do PSD. E no final de semana ele falou ali que quer lançar Rodrigo Pacheco como candidato à presidência da República, o que a gente não leva muito a sério, mas ele disse que Jair Bolsonaro não deve chegar sequer ao segundo turno na eleição do ano que vem. Quer dizer, já mostrando que o PSD não estaria ali muito junto, né? Talvez mudando um pouquinho de humor. Como é que você vê essa movimentação também do Gilberto Kassab, desses partidos do chamado Centrão? Você acha que já existe uma certa debandada ou ainda é cedo? O Centrão, por enquanto, continua fiel a Bolsonaro, Cláudio? Olha, o Centrão nunca é fiel de fato a ninguém, né? O Centrão, ele é fiel enquanto vale a pena, ele apoia enquanto de alguma forma lhe compensa apoiar. Acho que o partido do Kassab talvez seja desses partidos do Centrão aquele mais organizado, né? Aquele que tem uma estrutura partidária mais firme, embora seja um partido relativamente recente. O Kassab realmente é um político extremamente hábil, e acho que ele realmente deve ser tomado, você colocou aí o termo que me parece que indica do que se trata, como norte aí. Se o Kassab está fazendo esse movimento, outros provavelmente o seguirão em algum momento próximo, né? Eu acho que é isso que está em jogo, né? E ele está sinalizando que permanecer no barco desse governo é algo muito pouco prudente, né? E daí a tentativa não só de produzir um nome à presidência da República, embora eu acho que você coloca bem, eu não diria que Rodrigo Pacheco é um candidato realmente viável à presidência da República, mas talvez o que o Kassab queira fazer é, primeiro, reforçar esse nome, tornar esse nome um nome mais forte no cenário político nacional, em primeiro lugar, e segundo, né, fazer ali um agrado ao presidente do Senado. Acho que existem essas duas coisas, e atraí-lo, claro, para o seu próprio partido. Acho que é isso que está muito em jogo aí, mas mostra que com Bolsonaro o PSD não estará. E acho que esse é talvez o fato mais importante, né? Pode estar com um candidato próprio, pode estar, na realidade, se compondo com outro partido. Às vezes é valorizar o Rodrigo Pacheco, por exemplo, por uma posição de vice numa outra chapa. Eu acho que isso é também uma possibilidade, né? Enfim, se reposicionando. O Centrão, percebendo que o Bolsonaro é um barco à deriva e que vai naufragar, ele cai fora, ele vai para outro lugar, ele tende a apoiar outra candidatura no ano que vem e tende, inclusive, a abandonar o governo ainda durante o seu andamento. Eu acho que as coisas caminham nessa direção, né? Acho pouco provável que haja uma reversão de rota nesse momento, né? E claro que quando o Centrão desembarcar de vez, o que a gente vai ter é também Arthur Lira provavelmente desembarcando, né? Porque ele é um membro do Centrão, não vai ficar ali isolado, sozinho, né? Só ele apoiando o governo sem que os demais que fazem parte de alguma forma do grupo que ele lidera estejam consigo, né? E aí a tendência realmente é o governo ficar muito isolado e se tornar um governo, inclusive, com perigo de ter um presidente afastado. Agora, Cláudio, nós tivemos as manifestações, o terceiro dia de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo seu impeachment. Segundo os organizadores, mais de 800 mil pessoas protestaram em 312 cidades do Brasil e também em outras 35 cidades do exterior, aí, contabilizando 16 países. Como é que você vê esse volume de manifestações justamente nesse cenário em que o governo está acuado, Cláudio? Olha, isso é primeiro um sintoma dessa situação que o governo vive. As pessoas se motivam a ir à rua quando aparecem problemas graves envolvendo o governo, de vários tipos eles podem ser. A gente sabe que aqui a lista, no caso do Bolsonaro, é grande, mas ele é também um fator importante para impulsionar a própria fragilização desse governo. A gente tem, digamos, um processo que se retroalimenta, né? As pessoas vão à rua porque o governo tem problemas e o governo aumenta os seus problemas na medida em que as pessoas vão à rua. Por quê? Porque elas empurram, né, a própria classe política a se mover num sentido contrário ao desse governo. A chance de um processo de impeachment avançar aumenta com gente na rua. A chance de uma investigação sobre o presidente ser aceita, né, dentro da Câmara dos Deputados também avança com gente na rua. E acho que tem um outro elemento importante, né? Os movimentos de rua começam agora a engrossar, vocês começam a ter um movimento em que setores que ainda não haviam ido às ruas começam a ir. É o caso aí dos setores, digamos, do centro, setores mais liberais. A gente viu aí nessas manifestações gente do PSDB, gente do Livres indo às ruas, e isso é uma coisa importante para engrossar o movimento. Não é um movimento só da esquerda,
porque os deputados do Centrão, eles vão se mexer, eles vão se sensibilizar quando perceberem que não só aqueles que eles não veem como seus eleitores estão na rua, mas também aqueles que eles veem como seus potenciais eleitores. É aí que eles tendem a se mexer. E é por isso que esse engrossamento do movimento com novos grupos é uma coisa importante, né? Se o movimento caminhar no sentido de algo parecido, pelo menos, com o que foi a campanha das diretas, do que foi a mobilização pelo impeachment do Collor, em que você tinha vários setores na rua, né, e não só uma parcela do espectro político, aí realmente esse tipo de pressão sobre a classe política e sobre o governo em particular, ela ganha força mesmo, né, porque aí não é só aqueles a quem nós nos opomos que estão lá, mas são diversos setores, inclusive aqueles que votaram em nós na última eleição que estão lá. E aí tudo se torna mais complicado para o governo. Eu acho que esse talvez seja o grande fato dos episódios, dos eventos, né, das mobilizações desse final de semana. Não é só o número de gente na rua, mas é a diversidade daqueles que estão na rua. Acho que esse é um elemento importante. E você cita isso, Cláudio, esse aumento da diversidade nas manifestações que ocorre justamente na semana em que é entregue um super pedido de impeachment que também retrata um pouco um cenário um pouco mais diverso, né, de inclusive de ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro engrossando ali o pedido de impeachment dele. Então, na prática a gente vê aí que as placas estão se movimentando aí, Cláudio. Sim, esse super pedido de impeachment, acho que ele tem, sobretudo, uma importância simbólica, né? Porque não precisa de ter ali 23 crimes de responsabilidade para fazer o impeachment do presidente. Um bastaria, né? Desde que houvesse, claro, primeiro, disposição do Congresso e condições políticas mais gerais para que isso ocorresse, né? E acho que essas condições políticas passam por isso de que a gente falava agora há pouquinho, né? De gente na rua, de mobilização de massa. Né? Impeachment nunca acontece sem que isso ocorra também. Então, acho que esse é um elemento importante. Eu entendo que esse super pedido de impeachment também é ele, em alguma medida, o fruto não só dessa mobilização de rua, mas dessa percepção de que é preciso colocar os atores institucionais, no caso aí o presidente da Câmara e os próprios deputados, numa situação de mais constrangimento por proteger o presidente, né? Aumentar o custo para eles de fazer isso. Porque a gente sabe o seguinte, que quando o governo está frágil, os partidos do Centrão, eles aumentam o preço do aluguel, né? Agora, quando o governo começa a se tornar tóxico, não é só uma questão de fragilidade, mas de toxicidade, aí estar com ele é que se torna custoso para o Centrão. Não adianta só aumentar o preço do aluguel, porque ele não vai cobrir o prejuízo que significa estar ao lado desse governo. E eu entendo que o governo Bolsonaro está já caminhando para esse ponto, se é que já não está nele, né? Já está se tornando ou já é um governo tóxico. E aí começa o desembarque. A gente falava agora há pouco do PSD do Kassab, mas outros tendem a perceber isso e vão começar a abandonar o governo. Então, o super pedido de impeachment entra nesse contexto aí. Ele é um instrumento a mais de pressão para um governo que é um governo tóxico. E agora vamos ter aí mais uma semana dos trabalhos da CPI, inclusive existem aí rumores de que o deputado Luiz Miranda teria de fato gravado a conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o que justificaria inclusive, Cláudio, o fato dele não ser atacado principalmente pelas redes bolsonaristas. Parece que há um certo pudor dessa base de fustigar o parlamentar. Então pode ser que novos capítulos aí dessa trama se desenrolem nessa semana também, Cláudio. E mostra o seguinte, né? O quanto essas redes bolsonaristas são de fato capitaneadas pelo Planalto, né? Porque se fosse só uma coisa espontânea da militância, é muito provável que a gente tivesse um ataque mais efetivo aos irmãos Miranda, né? Ele ocorre de maneira muito sutil, né? Mas essa ação concertada que nós vemos em outros casos, ela não vem realmente ocorrendo, né? Não querem cutucar a onça com vara curta. E isso é mais uma evidência de que é o Planalto que pilota essa rede de ódio que dissemina fake news e dissemina ataques a adversários pela internet, né? Tá ali com medo. E eu acho que a CPI tem produzido efeitos, né? Havia quem temesse que a CPI fosse, como se sempre diz, terminar em pizza, né? Mas a CPI produz resultados independentemente do produto, digamos, judicial que o seu relatório possa ter, né? De ser levado às cortes e resultar numa condenação. Ela produz um fato político, ela produz um desgaste para o governo quando mostra aqueles crimes que esse governo cometeu, independentemente da condenação que possa vir ou não.
ela também, claro, produz um material que pode ser usado em termos judiciais, tanto dentro do Brasil como nas cortes internacionais, né? Esse relatório da CPI pode ser muito importante para o Tribunal Penal Internacional, para depois condenar o Bolsonaro e os seus aliados por crimes contra a humanidade. Isso é também um fator importante, mas a mudança do ambiente político, a motivação de levar as pessoas às ruas, a motivação para que pessoas revelem coisas, né, que antes não estavam motivados a revelar, acho que o próprio caso dos irmãos Miranda passa por aí, isso tudo é um papel importante de uma comissão parlamentar de inquérito. O fato dela ser um instrumento político de investigação é que propicia isso, né? Porque ela fazendo a discussão política dos problemas envolvendo o governo, ela dá um outro colorido para isso, ela mobiliza a sociedade de uma outra forma, ela atrai a atenção da sociedade de uma outra forma. É essa a importância e, portanto, a gente pode ter uma nova semana aí quente da CPI, e mesmo depois, né, quando houver o recesso do Congresso, a CPI pode continuar trabalhando com documentos, né, avaliando os dados aí resultantes da quebra de sigilos, né, das diligências que vierem a ser feitas. Há uma série de instrumentos que a CPI ainda pode utilizar para produzir novos fatos que vão gerar desgaste do governo. E é por isso, claro, que o governo era tão contrário à CPI. É nessa hora que a gente tem que olhar para o Rodrigo Pacheco e desconfiar, né? Tudo bem que o Kassab está ali cortejando o Rodrigo Pacheco, mas foi ele que fez de tudo que estava ao seu alcance para impedir que a CPI acontecesse. Não dá para imaginar que agora ele é um grande democrata, né? Aquele que nunca abraçou o governo, que não tem interesse em permitir que esse governo faça tudo o que faz. Acho que, enfim, a CPI está mostrando que o Rodrigo Pacheco, na realidade, estava defendendo o indefensável. Essa roupa de democrata realmente vai ser difícil de colocar em alguns parlamentares, Exato. Cláudio. Cláudio, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.